pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente no canal Mundo da Matemática para mais uma aula importante, e a aula que vamos fazer aqui é sobre números irracionais. O que é números irracionais, professor? Muito bem, se você já estudou conjuntos numéricos, você já deve ter visto sobre os números naturais, os números inteiros, os racionais, e agora vamos estudar os números irracionais. Mas como é esses números irracionais, professor? Você quer aprender? Então já de cara, mete o seu dedo aqui no botão da inscrição, inscreva-se no canal e também clique no sininho para que todas as aulas aqui colocadas no YouTube, você vai receber a notificação aí no seu aparelho, no seu computador, para que sempre você esteja por dentro de tudo que se refere à matemática básica. Claro, você está me vendo agora, você caiu neste canal porque você estava procurando alguma coisa sobre, você está interessado sobre o assunto, portanto está precisando. Se você realmente quer aprender matemática, quer ficar por dentro, quer a ajuda do canal aqui para as suas tarefas escolares, para se preparar para uma prova, enfim, então é o que eu digo, clique no botão inscreva-se e sempre que tiver a nova aula aqui, você vai ser notificado para poder ter esse apoio, tá bom? Então fique por dentro de todas as aulas. A aula de hoje está dentro do conjunto dos números, dentro do conjunto numéricos, que é o conjunto dos números irracionais. Vamos à aula? Bom, aqui eu tenho a definição do que é números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por fração. De forma nenhuma você pode representar um número irracional na forma de fração, tá? Qualquer outro tipo de número é possível, os irracionais não. E são escritos na forma decimal. Como é que eles são escritos? Na forma decimal, um número com vírgula. Mas eles têm uma questão importante, com um número infinito de casas decimais. Ou seja, um número infinito depois da vírgula. Não periódicos, ou seja, não é uma repetição do mesmo número, tá? De forma seguida. Então, como assim? Primeiro, como assim não pode ser representado por fração? Ora, se você pegar qualquer número, por exemplo, 25, nós vamos escrever 25 dessa forma. Mas, se eu quiser representar o 25 na forma de fração, é possível? Se você pensar que 50 dividido por 2, 50 meios, vai dar 25, então eu posso dizer que 25 pode ser sim escrito na forma de fração. Ele pode ser escrito assim também, 25 sobre 1 dá 25, ele pode ser escrito assim, 100 sobre 4, que também vai dar 25, e existem outros e outras frações que representam o 25. Por exemplo, um número negativo qualquer, o número 5 negativo, ele pode ser representado por fração? Claro, se você pensar num 10 negativo dividido por 2, você vai ter aqui, pela regra de sinal, um menos 5. Então, o menos 5 pode ser escrito na forma de fração, e assim como acontece com 25, não apenas essa fração, mas outras também podem representar o menos 5, certo? O zero, ele pode ser escrito na forma de fração? Sim, porque se você pegar o zero, colocar sobre 4, sobre 8, sobre 1000, sobre 1 milhão, qualquer que seja um número aqui, zero em cima, vai dar zero. Porque zero dividido por qualquer número vai dar zero. Ou seja, o zero ele tem infinitas formas fracionárias de representá-lo. Pode ser representado por muitas frações, infinitas frações, o número zero. Beleza, pessoal? Bom, um número decimal qualquer, por exemplo, o 0,2, ele é um número decimal finito. Como assim? O número decimal finito, ele termina em alguma casa decimal. Aqui, depois da vírgula, ele já terminou no 2. Ele é um número decimal finito. Portanto, por ser decimal finito, ele pode ser sim representado por fração. É o 2/10. Ou, se você simplificar, 1/5. Certo? E qualquer outro número que você quiser, 0,2
0,3, por exemplo, outro número decimal finito, ou seja, ele terminou no segundo dígito depois da vírgula, então ele é finito. Se ele é finito, que fração ele representa? Porque se é finito, um decimal finito tem a sua forma fracionária de como representar. Então, é o 3 centésimos. E assim por diante. Há, professor, números infinitos que podem ser representados por fração? Sim. Por exemplo, se você pegar um número do tipo 0,22, o que indica um número finito, aliás, infinito? O que diferencia aqui, ó? O que faz ser diferente um do outro? Tá bem na cara aqui, né? As reticências. Isso daqui é um número finito. Ele terminou no terceiro dígito depois da vírgula, no terceiro 2. No caso do de cima, essas reticências aqui, elas indicam que não termina aqui o número. É infinito. Ele vai para o infinito. É aquela divisão que você vai fazendo ela e sempre vai sobrando o resto. Então, este número aqui, ó, ele é um número decimal infinito. Esse é o número decimal finito. Esse aqui, que é infinito, é chamado de dízima periódica. Tem períodos, tá? Eles se repetem os números depois da vírgula. Então, esse número aqui é chamado de dízima periódica. E toda dízima periódica também tem a sua forma fracionária. Ela pode ser representada por uma fração, um número decimal infinito que é periódico. Nós temos aqui aulas sobre dízima periódica. Vale a pena você dar uma olhadinha para que você então venha lembrar do assunto, dízimas periódicas. Então qualquer dízima periódica, ela tem a sua representação decimal fracionária. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, o único tipo de número que não pode ser escrito na forma de fração são os números irracionais. E eles também têm números infinitos depois da vírgula, só que com um detalhe, não periódicos, não há uma repetição de números como está acontecendo aqui. Bom, então aqui temos alguns exemplos. Se você pegar a sua calculadora e tirar a raiz de 2, tu vai perceber que vai dar este valor aqui, ó. E na sua calculadora, talvez por falta de espaço, não vai chegar até aqui, ou vai passar um pouquinho, mas não tem fim aqui as casas decimais, certo? Se você também calcular a raiz de 3 na sua calculadora, vai dar uma coisa assim, ó, infinita, raiz de 5. E toda raiz de número primo é número irracional. Toda raiz que você extrai que não dá um número exato é um número irracional. Aqui um outro número irracional e muito famoso é o π. O π é um número irracional. O π está muito ligado com a geometria, trigonometria, né? O π é a divisão da medida do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Então, o π é o 3,14, 15, 92 e vai para o infinito. Geralmente, quando estudamos lá na trigonometria, geometria, o π, arredondamos para o 3,14. Mas é um erro dizer que o π é 3,14. Não, ele não é 3,14. Nós costumamos parar aqui para facilitar as contas, mas o π ele é infinito como os outros números, ok? Então o π é um número importante, um número irracional, tá, pessoal? Uma coisa importante, deixa eu apagar aqui, uma coisa importante que os números racionais são todos os números que podem ser escritos por fração, seja ele negativo, seja ele um número inteiro, seja um número inteiro positivo ou negativo, seja um número decimal, finito, seja uma dízima periódica. No caso dos números irracionais, são números também escritos na forma decimal, só que na casa decimal aqui, ó, não há repetição. Esse número aqui, ó, não pode ser representado na forma de fração. Agora, vale lembrar o seguinte,
Se você pensar que raiz de zero é zero, ok? Por que raiz de zero é zero? Porque se você pegar o zero vezes zero, dá exatamente o que está dentro. Raiz de 1 é quanto? Raiz de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é o próprio 1 que está lá dentro. O inverso da raiz quadrada é a potência elevada a 2. Tá? Raiz de 2 está ali já. Raiz de 3 também está ali. Raiz de 4 é 2. Olha só. Esses números aqui, ó, o raiz de 2 e o raiz de 3, eles estão entre o 1 e o 2. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Veja que é isso mesmo, ó, raiz de 2 e raiz de 3, eles estão entre o 1 e o 2. Podemos pensar isso até na reta numérica, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Vamos dar uma rápida pincelada sobre os conjuntos numéricos que já estudamos. Então veja bem aqui, ó. Números irracionais eu acabei de falar, não podem ser escritos como fração, tá? Mas já estudamos, e temos aqui no canal aula sobre isso, sobre conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais. Quem são os números naturais? São os primeiros números a serem criados pelo homem, a serem pensados para representar quantidade. Os números naturais são todos os números inteiros a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, a reticência aqui indica que vai para o infinito. Os números naturais não nulos, e aí eu esqueci de colocar aqui, vou pôr agora. Toda vez que você tiver números naturais não nulos, você coloca um asterístico, tá? Que representa todos os números naturais, excluindo o zero, ok? Então nesse caso, começa pelo 1, tá? Então, quando você tem o asterisco aqui, isso indica que o zero está excluído. Bom, números inteiros são todos os naturais, ó eles aqui, ó, a partir do zero. Mas desta vez inclui também os negativos, os que vêm antes do zero, tá? No decorrer das civilizações também foi pensado na possibilidade de representar algo negativo com esses números aqui, os números negativos, tá? Então, negativos e positivos inteiros, eles representam os números inteiros, que é representado pela letra Z. Os naturais é pela letra M. Bom, e os números inteiros não nulos é do mesmo jeito que acontece aqui nos naturais. Com o asterisco aqui, você está dizendo que o zero está excluído. Então, você quer representar os números inteiros não nulos, você vai escrever todos os inteiros, tirando o zero. E você veja que nos naturais ele tem início, mas não tem fim. Já nos inteiros, não tem início, eles são infinitos tanto para a esquerda como para a direita. Não tem começo e não tem fim. Exatamente por isso tem reticências dos dois lados. Certo? Bom, números racionais. Quem são os números racionais? Representados pela letra Q. Qualquer número, esse x vai representar qualquer número, tá? Qualquer número representado por x, tal que o x é o resultado da divisão de um número dividido pelo outro, de A por B, onde A é pertencente a Z, é um número inteiro, e B é também um número inteiro, só que não pode ser zero. Numa fração, não sei se você se lembra disso, no denominador jamais pode ser zero. Então, o que acontece aqui? Resumindo, números racionais é qualquer número que pode ser representado por uma fração. Como uma fração não há a possibilidade de ter zero no denominador, ok? Então, A pode ser qualquer número inteiro, qualquer um, e B pode ser qualquer número inteiro, desde que não seja zero, tá? Então, o resultado da fração aqui, da divisão do de cima pelo de baixo, vai dar um número racional. E aí, não tem como representar numericamente, porque são infinitos, são muitos. Então, eu coloquei alguns aqui, ó. Por exemplo, os racionais, menos 2, menos 3 meios, que é o 1,5, menos 1 é um número racional também, porque ele também pode ser representado por fração, o 0,5. E detalhe, eu coloquei ponto e vírgula para separar um do outro, para não confundir com a vírgula aqui do número decimal. Importante isso, tá? Ó.
ponto e vírgula, porque quando colocar um número decimal, não se confunda aqui, que, por exemplo, esse número aqui, ó, sejam 2, menos 0 e 5. Não, é uma coisa só, tá? É menos 0,5, por isso estão separados por ponto e vírgula. Aqui uma dízima periódica negativa, também um número racional, 0, 1 sobre 2, 0,25 e assim por diante. É claro que não tem só esses, tá? Entre o 0,5 e o 0,333 tem infinitos números decimais finitos aqui. Coloquei alguns apenas. Por isso que quando vamos representá-los dessa forma, nós não temos o costume de escrever em forma de números, porque é impossível você escrever todos os números racionais, porque dentre esses números decimais entre um e outro, existem infinitos números. Então, mais lógico, mais racional, você escrever nessa forma aqui, tá? E também, como nos outros casos, você tem os números racionais não nulos, tá? Até esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, não nulos. Como assim, números racionais não nulos? São todos eles, tirando o zero, excluindo o zero, tá bom? Então, é importante você saber lembrar dessas coisas, tá? Para você diferenciar. Aqui, ó, os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Os números naturais, representados pela letra N, tá? São todos os números a partir do zero. Pronto. E os números inteiros aqui, ó. Percebe que os números naturais estão dentro dos inteiros, ó. A partir do zero aqui, eles estão aqui, ó. Ou seja, os números naturais é subconjunto dos números inteiros. Eles estão dentro dos números inteiros. Então eu posso dizer que os números inteiros estão aqui, ó. Os naturais estão dentro deles, ok? E os números racionais? Acontece da mesma forma. Qualquer número natural e qualquer número inteiro pode ser racional. É racional. Então, acontece a mesma coisa. Os números racionais, qualquer número natural é racional. Qualquer número inteiro pode ser representado por fração. Então, ele também é racional. Então, um está dentro do outro aqui. Beleza? O conjunto dos naturais é subconjunto dos números inteiros, que também é subconjunto dos números racionais. E os números irracionais? Onde eles estão aqui? Aí que vem a coisa. Como eles não podem ser representados por fração, eles são separados desse agrupamento aqui. Eles ficam fora desse agrupamento. Os números irracionais, pessoal, eles são representados pela letra I. Então, eles ficam fora, porque eles não podem ser representados por fração. Beleza? Então, resumindo, os naturais estão dentro dos inteiros. Os dois estão dentro dos racionais. E os irracionais estão fora. E mais um detalhe. Quando eu junto os dois, eu tenho um novo conjunto numérico. O conjunto dos números reais, que é tema para as próximas aulas. Muito bem. E para terminar, bem rapidinho, aonde estariam os números racionais numa reta numérica? Bom, aqui tem alguns números e eles são números inteiros. Se eu pensar que for do zero para cá, são números naturais. Mas se eu pensar que estou englobando tudo aqui, são os números inteiros. Entre os números inteiros, veja que tem um espaço entre eles. Nesse espaço há infinitos números, infinitos. Ok? Então, por exemplo, entre o 0 e o 1 aqui, ó, se eu dividir exatamente esse espaço na metade, vamos supor que a metade seja aqui, ó. Então, esse espaço aqui é o 0,5, ou seja, é um número decimal e finito, então ele é um número racional. Então ele pode ser representado por fração, que é a fração 1 sobre 2, ok? Bom, aqui, por exemplo, entre o 1 e o 2, entre o 1 e o 2, por exemplo, eu posso pensar que tem 1,5, se eu dividir na metade, é o 3 meios, beleza? Mas tem outros números entre eles, por exemplo, entre o 1 e o 1,5, tem outros números, tem infinitos números, tem as dízimas periódicas. Se eu pensar aqui, ó, que por exemplo aqui, ó,
pode ser não, tem o número 1,1111, a dízima periódica. Aqui tem um número irracional, tem um número irracional. Em qualquer lugar aqui você vai ter um espaço que vai representar um número irracional. Por exemplo, vamos supor que aqui seja o 1,4217, ou seja, isso vale também para os negativos. Então os números irracionais, eles juntamente com os racionais, eles aqui ó, eles preenchem todos os espaços possíveis e imagináveis de uma reta numérica. Claro, não vou fazer aqui porque como são infinitos os números, pensa num número bem pequenininho, né? Como são infinitos números, não dá para citá-los aqui. Eu coloquei alguns como exemplo, mas todos os espaços imagináveis aqui entre os inteiros, eles são preenchidos ou pelos racionais ou pelos irracionais. E o conjunto de tudo isso é chamado de conjunto dos números reais. É muito importante você ter essa noção de conjuntos numéricos, porque isso você vai se utilizar dele em vários níveis da escola, no ensino fundamental, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Gostou da aula? Ajude o canal, dê o seu like, clique no joinha, compartilhe essa aula, indique o canal para os seus amigos, colegas, coloque nas redes sociais, tenha a minha autorização para que outras pessoas também conheçam o canal aqui, O Mundo da Matemática. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, como eu disse no início da aula, clique no botão inscreva-se e fazendo isso, você vai ter todos os conteúdos. Sempre que tiver postado aqui um novo conteúdo, você vai ter acesso a ele. E é importante você também clicar no sininho para que também seja avisado quando o conteúdo estiver disponível. Tá bom? Obrigado pela atenção e aguardo todos para a próxima aula. Até lá!